Data: 29 de junho de 2025. Horário: 22h57. Local: BR-163, quilômetro 245. Trecho rural entre Rondonópolis e Pedra Preta, Mato Grosso. Eu puxei o freio-mão do bitrem e deixei o motor ronronando baixo enquanto ajustava o assento, tentando afrouxar a tensão que martelava meus ombros depois de 12 horas seguidas de estrada. O ar no interior da gabine misturava cheiro de diesel, café requintado e o leve odor metálico do climatizador barato que instalei mês passado. Do lado de fora, a noite era um tapete de breu cortado apenas pelas lanternas rubras de algum carro distante e pelos vagalumes que se aventuravam perto dos matos. A BR-163 fica quase deserta nesse trecho depois das 8. Quem conhece sabe que o asfalto parece engolir o som, deixando tudo abafado, como se a vida estivesse no mudo. Abracei o volante com as 2 mãos, mais pela necessidade de sentir algo firme do que para controlar o caminhão parado. Respirei fundo e o motor respondeu com um leve tremor, como se fosse meu parceiro de vigília nessa longa rota rumo a Santarém. O sistema de rádio chia, pegando só estática intermitente, e eu deixo baixo porque o silêncio absoluto me dá arrepios desde um susto que tive anos atrás na Serra do Cafezal. Enquanto espero o café esfriar o bastante para engolir sem queimar a língua, noto um fafalhar no capim gordura às margens da via. Algo que ao mesmo tempo lembra vento e pés arrastados. Deve ser tatu ou cachorro do mato, penso, mas seguro o gole antes de descer para conferir, porque a lição número 1 na boleia é respeitar o escuro. Fico escutando e o som para tão de repente que percebo a pulsação nos meus ouvidos, batendo forte e sincopada ao tic-tac do relógio digital do painel. Uma brisa entra pela escotilha, trazendo cheiro úmido de terra e um leve odor metálico do climatizador barato que instalei mês passado. Sem perceber, aperto mais o volante e sinto o couro rangendo sobre a força dos meus dedos. Minhas pálpebras pesam e lembro do frentista em Rondonópolis dizendo que canseira na rodovia faz a gente ver coisa. Só que não tô vendo, tô ouvindo. E agora também sentindo uma espécie de formigamento no antebraço esquerdo, como se minúsculas patinhas subissem pela minha pele. Olho ao redor da gabine, checo as janelas, passo a lanterna LED pelos cantos. Nada vem dos adesivos gastos da empresa e a bagunça típica de papéis de frete e notas fiscais. Cada feixe de luz revela partículas de poeira dançando, mas nos cantos a escuridão parece mais grossa, quase líquida, como se pudesse pingar. Uma buzina distante me faz estremecer, ecoando pelo vale raso que corta o cerrado ali, mas cessa tão rápido quanto começou, sem sinal de faróis se aproximando. Penso em ligar para o despachante só pela companhia, mas minha mão hesita sobre o celular. Prefiro não explicar por que eu tô assustado com nada. Dou partida novamente, decidido a seguir viagem e deixar o estrado mal-assombrado para trás. Mas o painel pisca Check Engine, no laranja insistente. Isso jamais piscou antes e acende logo agora, no meio do nada, quando não passa carro nenhum há ao menos meia hora. Desligo, ligo, repita procedimento padrão. Sem sucesso. O alerta continua, somando-se a um bip agudo que reverbera na lataria. O bip bate no peito como se fosse o meu próprio coração acelerado e chego a confundir qual som vem de fora e qual sai de mim. Saio, enfim, da gabine, pisando com cuidado na brita fofa do acostamento, sentindo o ar fresco, bacana o rosto suado, um alívio passageiro. Passo a mão na lataria, morna ainda, e verifico o engate, os fios, as mangueiras. Tudo parece em ordem, mas o cheiro de óleo queimado é mais forte lá fora, vindo da direção contrária ao vento. Quando ergo a lanterna em cruz com o asfalto, vejo que o negrume da pista reflete pontos prateados, como pequenos olhos de gato. Mas nenhum felino fica parado daquele jeito, sem piscar. Dou 2 passos para trás, rangendo a bota contra o cascalho, e os pontos prateados se apagam todos ao mesmo tempo, mergulhando-me de novo na escuridão completa.
Sinto a pele a arrepiar da nuca aos tornozelos, como se cada pelo virasse antena para captar perigo. A lanterna falha, pisca, e nos breves lampejos, a pista parece ondular, as faixas brancas virando linhas tremidas, serpentes de tinta. Ouço de novo farfarando capim-gordura, agora mais próximo, arrastado, acompanhado de um estalo seco de galho partido e um sussurro que eu não consigo discernir se é vento ou voz. Quem está aí? Arrispo, odiando o tremor que denuncia minha garganta seca, mas recebo só silêncio espesso em resposta. Então algo toca meu ombro esquerdo, leve como teia de aranha, mas frio como metal esquecido na sombra, e eu giro sobre o calcanhar com o punho erguido mais por reflexo do que por coragem. Nada é ninguém. Apenas o vazio largo da BR e o meu próprio hálito formando nuvem pálida no ar invernal desse pedaço de Mato Grosso. Volto apressado para a gabine, quase tropeçando no degrau, e bato a porta com força suficiente para sacudir a caixa de ferramentas atrás do banco. Mas o painel está todo apagado. Até o check engine sumiu, como se nunca tivesse existido. Mas o motor permanece morto quando tento girar a chave. Minha respiração embaça o para-brisa e traços de vapor desenham contornos que, por um segundo, lembram um rosto comprido e vazio. Olhos óculos que me encaram do outro lado do vidro. Piscar não ajuda. Quando abro os olhos, a imagem se desfaz em botas, mas a sensação de ser observado persiste, pesando no ar. Tento ligar o rádio CB, rodando daí para a frequência livre, que a galera chama de canal da reza, usada quando dá pane e não se tem sinal de celular. Sai apenas ruído branco, mas bem no fundo, quase indistinto, uma voz rouca repete sibilante: 2:45, 2:45, o mesmo número do quilômetro em que eu estou. O couro do banco range quando mudo de posição e percebo que estou suando, como se fosse meio-dia, não quase 11 da noite. Na tentativa de clarear a mente, abro o porta-gluvas e pego a garrafinha d'água, mas o líquido está morno, espesso, com um gosto metálico que me faz cuspir na hora. Giro o retrovisor interno para ver a parreta lá atrás e juro que a lona sobre a carga balança, mesmo sem vento. Uma ondulação corre de um lado para o outro da lona, como se algo passasse por dentro, empurrando o tecido para fora. Não tem bicho tão grande assim aí dentro, digo em voz alta, lembrando que a carga é só milho ensacado, nada que capaz de criar aquele movimento grande, lento e pesado. Meu relógio apita o lembrete de pausa, mas o visor brilha estranho, pulando números, e por um segundo marca 23:61, coisa impossível. Uma pancada seca ecoa na lataria da carroceria, depois outra, como se algo estivesse testando a resistência do metal do lado de fora da lona. O som repercute pelo chassi vibrando no chão da cabine, fazendo os porta-copos tremerem e derrubando migalhas de biscoito em cascata sobre minha perna. Decido que preciso sair dali, pane ou não, e aciono o motor auxiliado pela bateria extra, mas ao girar a chave, sinto um choquezado azul que quase me faz largar tudo. O motor engasga, tosse e finalmente pega em marcha lenta e irregular, como se também tivesse com medo de seguir. Faço menção de engatar na primeira, mas o retrovisor externo capta uma luz alva surgindo no asfalto cerca de 100 metros atrás, tão forte que apaga todas as estrelas do firmamento. Penso que é carro, mas não há feixes definidos, só um halo crescente, sem ruído de motor, sem faróis separados. O halo se aproxima rápido demais, não levantando poeira nem movendo o ar ao redor. E na borda da luz há um zumbido grave que sinto mais do que ouço, vibrando no estômago. Quando a claridade alcança a traseira do meu bitrem,
A lona para de ondular de repente, como se o movimento lá dentro congelasse sob um comando invisível. Em cada marcha apressado, jogo o pé da embreagem, depois no acelerador. Mas o caminhão dá um solavanco e morre, cuspindo fumaça cinza pelo escapamento. A luz então se recolhe sobre si, ficando do tamanho de uma bola de tênis parada sobre o terceiro eixo, e sento o cheiro de ozônio, de fio queimado, de temporais de verão. O bip do painel recém-ressuscitado, que agora exibe códigos de erro que nunca vi. E666 pisca em vermelho. A esfera luminosa escorre como gota de mercúrio e infiltra-se por uma fresta na lona, desaparecendo lá dentro com um estalo que reverbera no metal. Ouço, abafado, um rosnado úmido. Porém, nenhum animal ruge daquele jeito. É mais um lamento profundo, vibrando em várias notas dissonantes. A lona estufa bruscamente para fora, planos e rasgando em linha reta, e vejo milho granulado voar como chuva de ouro pálido contra os faróis apagados do meu próprio veículo. Entre os grãos surge um braço comprido demais, pele cinza viva, dedos alongados como tentáculos, que tateiam o ar como quem procura uma saída. Grito, e a garganta arranha, mas nenhum som sai. O medo rouba minha voz e me deixa só com um cheiro acre de adrenalina no fundo da língua. O braço recua e, por trás da lona rasgada, desponta um rosto alongado, coberto por véus de sombra. Os olhos são duas brasas leitosas, sem pupilas, sem alma, refletindo minha própria silhueta trêmula no cara-brisa. A criatura, se é que assim se chama, exala uma névoa fria que turva o ar e provoca cristais de gelo instantâneos no contorno dos retrovisores. Quando a névoa toca o vidro, este racha em teia de aranha, linhas finas que se espalham do centro para as bordas, mas estranhamente não estilhaça. Sinto a temperatura despencar dentro da gabine, minha respiração virando caracoladas de vapor que se misturam às teias de fissuras diante dos meus olhos. Num lampejo, lembro das histórias dos velhos motoras sobre o encosto do KM 245, suposta alma de um carreteiro que queimou vivo na década de 80 quando o tanque explodiu. Diziam que ele aparecia em noites frias para pedir carona, mas eu nunca comprei esse papo. Agora, no entanto, daria qualquer coisa para que fosse só um fantasma pedindo carona. A entidade ergue o pescoço como se sentisse meu pavor e solta um chiado que mistura vento com palavras antigas, impossível de traduzir, mas carregado de dor. Milho continua despencando da abertura, fazendo um som parecido com chuva fina sob telha, ritmo hipnótico que quase me faz esquecer o perigo. De repente, a luz de mercúrio volta a emergir, só que agora do lado oposto, na altura da cabine, parada a centímetros da minha janela, pulsando como coração alienígena. O pulso de luz acompanha meus batimentos, acelerando quando tento mover a mão em direção à chave da porta, diminuindo quando recuo, como se monitorasse minhas intenções. Sem aviso, a esfera se expande, cobrindo toda a janela, e a luz branca me envolve. Sinto-me flutuar, embora meu corpo permaneça preso ao banco pela cinta de segurança. Numa fração, estou fora do tempo. Me vejo criança correndo num quintal em Anápolis. Sinto o cheiro de bolo da minha mãe. Depois salto para a noite em que recebi meu primeiro caminhão. É como se a criatura escaneasse minhas memórias, escolhendo quais sensações sugar. Onde toca, sinto um vazio gelado, como se arrancassem partes de minha história. Quero lutar, mas o corpo não responde. Só os olhos se movem, arrancando imagens borradas da esfera que agora gira, mostrando reflexos de estradas, postos, praças de pedágio, tudo misturado. Acontecimentos privados expostos na tela líquida de luz. Vejo a vez que dormi do volante, quase matei uma família, e a culpa ainda me corrói. A esfera parece alimentar-se desse sentimento. Finalmente, a luz se contrai num clarão e some, deixando turbilhões de sombras que serpenteiam para dentro do rasgo na lona para se juntar ao vulto que aguarda. Por um segundo, tudo se torna absoluto silêncio,
quebrado apenas pelo pingar lento de diesel que escapa de algum ponto sobre a carreta. A temperatura volta a subir como se a noite retomasse seu curso, e o painel reacende normalmente, porém marcando meia-noite exata, que eu ainda saiba que passaram minutos que pareciam horas. Ouço passos no asfalto, firmes, cadenciados, mas quando olho pelo retrovisor vejo apenas marcas de pegadas negras se formando sozinhas, fumejando sobre o concreto. Cada pegada faz uma pequena rachadura na pista, espalhando linhas que lembram raízes mortas de árvores. A criatura, talvez invisível, caminha até ficar ao lado da cabine. Suas pegadas param ali, fumaça subindo e o vidro da porta se embaça do lado de fora, formando litras geladas. Siga! Meu instinto manda fazer exatamente o oposto, mas minhas mãos se movem quase sozinhas. Engatando a marcha, girando a chave, o motor ronca, vigoroso, como se recém-saído da oficina. Os faróis acendem, mais fortes do que nunca, iluminando a faixa central, e vejo a estrada curva adiante se abrir-se, sem sinal anterior de curva naquele trecho plano. A pista curva à direita, depois à esquerda, formando um 8 infinito, sempre reluzindo marcas frescas de zebras brancas que eu pudera jurar que não existiriam antes. Enquanto avanço, o velocímetro trava nos 66 km por hora, independente de quanto pise no acelerador ou alivie. É como se alguma coisa definisse a velocidade por mim. O GPS do celular mostra minha posição se deslocando num ponto fixo, rodando em círculos no mesmo quilômetro, como se eu estivesse preso num laço espacial. Sobre a linha do horizonte, a lua cheia surge partida, duas metades deslocadas girando lentamente em sentidos opostos, iluminando a estrada com uma luz estéril. A rádio CB finalmente cessa o chiado e a voz rouca retorna, agora entoando algo parecido com um cantochão, entrecortado por estalos de combustão. 266 repete e demora a entender até que o velocímetro pisca em sincronia. 66, 66, 66. Na terceira repetição, a carreta vibra. O milho restante chacoalha como tambor e, por baixo do roncar do motor, ouço um riso infantil que me faz gelar os ossos. Quase desisto pensando em jogar o caminhão no barranco, mas quando os faróis encontram de novo a lona rasgada, noto que se fechou. O tecido está intacto, sem sinal de corte ou garantia. Duvido dos meus próprios olhos, mas não há milho no asfalto, nem braço grotesco, nem luz de mercúrio. Tudo parece sonho febril, exceto pelo cheiro persistente de ozônio. Subitamente a estrada se endireita, o GPS recobra sinal e mostra que avancei 20 km sem perceber. O quilômetro 265 surge na placa reflectiva à frente. Piso no freio e encosto de novo, coração disparado. Desligo o motor, que desta vez obedece sem falhar, e deixo o silêncio ocupar a cabine. Minhas mãos tremem ao abrir a porta traseira da lona. Saco por saco, o milho está intacto, sem rasgo, sem vazamento, nada além de pó amarelo normal. Só encontro uma coisa estranha. Gravado na madeira do assoalho, como garras flambadas, o número 245, repetido em série, queimado fundo. Descanso a testa na lona e fecho os olhos, sentindo o vento real, morno do cerrado, e tento convencer-me de que a exaustão me pregou peça. Mas o vidro do retrovisor dianteiro ainda carrega microfissuras em forma de teia, prova concreta de que algo tocou ali com força anormal. Remonto à cabine, aproveitando a calma momentânea para reconhecer meu corpo, músculos doloridos, arranhões de garras invisíveis no antebraço, onde senti o toque frio. Ligo o rádio FM comum e, para minha surpresa, ele sintoniza limpamente a voz de uma pastora, falando sobre caminhos tortos que levam ao juízo.
Troco de estação, mas todas repetem a mesma gravação, como se não houvesse mais programação no mundo. Desligo assustado. Penso em escrever tudo no diário de bordo eletrônico, mas tremo ao imaginar o que o despachante diria se lesse algo tão absurdo. Olho o espelho interno e noto que meus olhos estão injetados, pupilas dilatadas, íris em tom acinzentado que nunca tive antes. Esfrego. Acho que é cansaço, mas o tom persiste. Lembro do reflexo de mim projetado nos olhos leitosos da entidade, como se ela tivesse deixado ali uma versão pálida de mim mesmo. Quando abro o porta-luvas para pegar outro café em pó, encontro a garrafa de água antes morna, agora congelada, vidro rachado por dentro, um cubo sólido que parece aprisionar uma luz fraca. Fecho rápido contendo um soluço e decido voltar para a estrada. Quanto mais cedo acabar essa viagem, melhor. Só que a cada quilômetro, placas verdes apontam caminhos que não constam em mapa nenhum, indicando saídas para povoados com nomes que soam como o eco de palavras antigas. Finjo não ver, fixando os olhos no asfalto, até que a dorsal da serra surge no horizonte, sinal de que estou de volta ao mundo real. Mais tarde, no posto fiscal de Tiquira, o fiscal confere meus documentos. Não nota nada estranho, exceto um comentário sobre meus olhos estarem diferentes, meio claros. Digo que é só cansaço, ele carimba a nota, me libera. O posto tá cheio de luzes, cheiros humanos, risadas, e meu coração desacelera aos poucos. Mas quando vou ao banheiro lavar o rosto, encontro na parede do box escrito em marcador vermelho KM 245 TV. Letras frescas escorrendo antes mesmo da água bater. O cheiro de marcador se mistura ao ozônio e ao aroma de desinfetante e sinto de novo formigamento subindo pela pele como promessa de retorno. Arremesso o marcador no lixo, mas a frase já marca a minha retina. Fecho os olhos e ainda a vejo cintilar na escuridão das pálpebras. Volto à boleia, ligo o motor e sigo, sabendo que a estrada não perdoa quem carrega medo, mas também sabendo que algo me acompanha desde o quilômetro maldito. Aprendi que algumas rotas guardam devidas antigas e quem as percorre faz parte da cobrança, quer queira ou não. Então, se você cruzar a BR-163 e o ponteiro travar no 66, reze para não ouvir sussurros dizendo 245, porque nessa hora talvez não seja só a estrada que te chama, mas aquilo que espreita nela.